Você não gosta de sexo? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E isso é uma questão que pode acontecer. Muitas pessoas não gostam de sexo. Eu lembro que quando eu era adolescente, estava iniciando a minha vida sexual, para mim, a minha experiência sexual desde o início foi muito prazerosa. Porém, eu lembro que eu tinha uma amiga que ela falava que ela não sentia prazer, que ela não gostava e que ela ficava aguardando o momento que acabasse o sexo, aquele momento que eles iam ficar abraçadinhos, que era o momento bom para ela, que o momento do sexo mesmo não era bom, que ela não gostava, né? E como para mim sempre foi prazeroso, desde o primeiro dia que eu perdi a virgindade, eu não conseguia entender muito aquilo. Porém, quando eu cheguei aos meus 30 anos, de repente eu parei de gostar de sexo. Eu não gostava mais de fazer sexo e eu até sentia prazer, eu até chegava ao orgasmo, porém eu não queria mais fazer sexo. Se sexo não existisse, ó, coisa linda. Fiquei 2 anos sem libido, ainda bem, porque foi por esse motivo que eu busquei o Tantra e transformou a minha vida, né? Porque se você já conhece um pouquinho sobre Tantra, você sabe que o Tantra, a sexualidade é a pontinha do iceberg do que é o Tantra. A maioria das pessoas buscam o Tantra sim por questões sexuais, eu também busquei, mas o Tantra, ele é muito mais do que o sexual, do que prazer, do que o orgasmo. O Tantra, ele transforma a sua vida. Eu me curei de mais de 10 anos de depressão com as técnicas do Tantra em apenas 2 semanas. Então, Tantra é uma coisa incrível de transformação. Então, eu queria falar sobre essa questão, né? Se você não gosta de sexo. Então, tem 2 pontos muito importantes aí. E daí eu posso dizer que a maioria das pessoas que sempre não gostaram de sexo, né, como esse caso dessa minha amiga da adolescência que já iniciou a vida sexual não gostando de sexo, então a maioria das pessoas que não gostam de sexo é porque o sexo não é prazeroso para elas. Até aí, óbvio, né? Mas o que não é tão óbvio é que o processo, a experiência sexual, ela não é muito prazerosa para grande parte das mulheres. Então foi feita uma pesquisa já há alguns anos e no Brasil tivemos uma resposta que 55% das mulheres têm dificuldade para alcançar orgasmo. Então é um número muito grande, porque se a gente for parar para pensar, é a maioria das mulheres que não alcançam orgasmo, né, que tem essa dificuldade. E o fato é que essa experiência sexual, ela se torna ruim, desagradável, não tão interessante, né? Geralmente por quê? Porque o tempo do corpo da mulher não é respeitado. Então, a experiência sexual tradicional, ela leva em média uns 15, 20 minutos, né? Sendo que esses 15, 20 minutos, 80% do tempo, ele é focado no momento da penetração. Então, o que antecede a penetração, as preliminares, é um tempo muito curto e é uma questão assim de estímulos genitais o suficiente para que a pessoa esteja excitada, né? No caso da mulher, nem lubrificada precisa. Se não tiver lubrificada, coloca saliva lá e tá tudo ok e bora e vamos que vamos. Só que o tempo do corpo da mulher é diferente do tempo do corpo do homem. O homem, ele tem a ereção no pênis e para ele ter essa ereção, ele precisa de cerca de 50 ml de sangue, tá? Então, você percebe que o homem tem uma ereção muito rapidamente. Esses 50 ml de sangue, em 2 minutinhos de estímulo já tá lá. Só que a mulher precisa de um tempo muito maior, precisa de cerca de 500 ml de sangue. São 10 vezes mais que o homem. Então ela precisa de 10 vezes mais tempo que o homem. Então se o homem precisa de 2 minutos, a mulher precisa de 20 minutos. Só que 20 minutos seria o tempo de estímulos até o momento da penetração. Porém, o sexo com a penetração ele já acabou em 20 minutos para a maioria das mulheres, né? E existem muitos parceiros que nem fazem preliminares. Outro dia eu estava conversando com uma mulher, ela inclusive já está na menopausa, o que requer mais tempo ainda de preliminares,
porque tem toda uma questão hormonal que afeta e daí dificulta a lubrificação. E ela relatando, né, que ela tinha um parceiro que fazia bastante estímulos no corpo dela antes do momento da penetração e ela ficava lubrificada mesmo na menopausa, só que ela precisa desses estímulos antes da penetração e que daí ela saiu com um outro parceiro que não teve sexo oral, não teve masturbação, já foi direto para a penetração e que ela sentiu muita dor e desconforto. Então o que acontece é que, independente se você está na menopausa ou não, se você está iniciando a sua vida sexual, você precisa de um tempo de irrigação sanguínea para você poder receber o pênis. E esse tempo é, em média, cerca de 20 minutos de estímulos no seu corpo, tá? Por isso que muitas mulheres não gostam de sexo, porque o sexo acontece de uma forma que é desconfortável, sem que o corpo esteja pronto para o sexo, tá? Mas eu contei no início do vídeo sobre essa situação, né, dessa amiga que nunca gostou de sexo, mas comigo aconteceu de eu perder o gosto pelo sexo aos 30 anos. E o que será que aconteceu? Se eu sentia prazer, se eu até tinha orgasmo, mas eu não queria fazer sexo. E outro fator, né, que pode influenciar nessa falta de gosto por fazer sexo pode ser muito a relação. No meu caso, era o relacionamento. Eu tinha um parceiro que de uma forma muito amorosa até me diminuía. Ele falava coisas horríveis de uma forma que parecia que ele estava cuidando de mim, né? E eu me sentia muito diminuída nessa relação e isso ia me afetando. Então, a minha libido foi baixando, eu não tinha mais vontade de fazer sexo, mas eu não tinha consciência que era por causa da relação, porque ele parecia ser muito fofinho, muito amoroso, só que ele, daquela forma amorosa, ele estava assim minando ali a minha autoestima, porque ele falava coisas que faziam com que eu me sentisse menos, né? E isso afetou o meu desejo sexual. Então, muitas vezes você precisa avaliar também como que está essa relação, né? Porque no meu caso era ali por debaixo dos tapetes, não era tão claro para mim que essa relação não era saudável, mas muitas vezes você está numa relação que está muito óbvio que a relação não é saudável, né? Eu já tive uma esposa de um aluno que o aluno comprou o curso para aprender as técnicas para fazer na esposa para ela começar a gostar de sexo. Daí a esposa mandou uma mensagem para mim e falou assim: fala para o seu aluno que não há tesão que resista a uma ofensa do parceiro. Por quê? Porque o parceiro estava todo cheio de querendo colocar técnicas de tantra para resgatar a libido dela, mas durante o dia, antes do momento, né, deles irem para a cama, ele ofendia ela, ofendia, xingava. E daí? Como é que ela vai querer fazer sexo com uma pessoa que não a trata com respeito? Então, isso também pode ser algo que pode estar influenciando o fato de você não gostar de sexo. Porque muitas vezes, e eu tenho essa experiência na minha vida, a gente vai repetindo padrões de relacionamentos tóxicos, né? A gente vai se permitindo entrar, a gente sai de um e entra em outro tóxico, sai de um e entra em outro tóxico. Por quê? Isso é minha percepção, tá? O que eu percebi é que eu tinha um comportamento que permitia relacionamentos tóxicos na minha vida. Por quê? Porque eu acabava sendo uma pessoa compreensiva demais, que aceitava demais, perdoava demais. Então, claro que uma pessoa que fosse ultrapassar os meus limites sempre ia ter espaço na minha vida, porque eu ia compreender, porque eu ia perdoar. Com isso, eu permitia que relacionamentos tóxicos fizessem parte da minha vida. Então, muitas vezes a gente precisa ver os nossos comportamentos, né? Por que a gente está permitindo esse tipo de relação na nossa vida? Por que a gente não está firme nos nossos limites, né? Então, é todo um processo, todo um contexto para que a gente possa realmente gostar de sexo, que vai desde a experiência sexual, desses estímulos corporais, né? Do quanto que eu me sinto digna nessa relação. Se você quiser aprender técnicas de tantra para incluir no seu relacionamento, para de repente essa relação ficar mais prazerosa, mais gostosa, tem o meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo. Massagem tântrica, sexo tântrico, meditação tântrica. Eu vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha,
assine o canal para acompanhar os próximos vídeos, ative o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!